Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que a tua palavra, que sempre é bênção para o nosso coração, seja mais uma vez assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a história de Jó. Alguns acreditam, ao estudar, que a história de Jó, ela não aconteceu, ele é apenas um personagem fictício, e eu não vou te dar essa informação de forma precisa, mas seja como for, a história do filho pródigo também, é uma parábola, uma história fictícia, mas o que precisamos entender é que o conteúdo bíblico tem o propósito de nos trazer informações a respeito de um estilo de vida. Então, quer uma mensagem real, um fato histórico, um acontecimento, ou quer uma fábula, quer uma parábola, é importante entendermos que a Bíblia trabalha com esses contextos e que deles nós tiramos informações, recursos e ferramentas para levarmos a nossa vida para um nível melhor. Então, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a história deste homem. No capítulo 1, nós vamos ter algumas informações preciosas. E a primeira delas é quem era este homem. Quem ele era? O texto diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. A primeira característica que temos é que tipo de pessoa esse camarada resolveu ser. Viva você em qualquer ambiente, influenciado por quem quer que seja. Chega um momento da sua vida que você decide sobre qual ou quais serão as influências, que tipo de vida você vai levar. A decisão, na verdade, é sua, independente do ambiente que você está inserido. Às vezes nós olhamos, por exemplo, uma comunidade carente, repleta de milhares de pessoas, muitas vezes comandada por uma facção, muitas vezes estabelecida debaixo de um controle de uma milícia, de um ambiente de violência. Você pega meninos, e diversos são, sem pais, sem mães, sem estruturas, muitas vezes educacionais, e nem de ensino, porque não é função da escola educar. Função de educar é da família. A escola tem o propósito de ensinar. Às vezes as pessoas querem transferir a função da família para a escola, para a igreja, para outras instituições, enquanto na verdade a educação é a base que uma família deve oferecer ao novo indivíduo. Pois é, nesse ambiente caótico, onde grande parte das crianças observam tudo, lidam muitas vezes com desnível social e intelectual, mas, diga-se de passagem, um grupo bem pequeno, na verdade por opção, porque se não tivesse opção, outras pessoas ou todos os meninos se perderiam, mas um grupo pequeno acaba se perdendo, entrando no tráfico, entrando nas drogas, entrando na bandidagem. Mas o que é isso? Isso é a escolha que as pessoas fizeram. Ele provavelmente tem inúmeros vizinhos que optaram por estudar e que foram, caminharam na sua vida, se tornaram pessoas de bem. Ou seja, ser alguém de bem é uma decisão que é minha, que é sua. O texto está descrevendo que tipo de homem Jó era. Ele era o único homem de bem? Não. Mas na época dele existiam pessoas com comportamentos equivocados? É lógico que existia. Nós vamos entender que o texto diz que este homem era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que temia Deus e que se desviava do mal. Esse é o camarada cujo qual nós vamos falar. Exemplos ruins
nós temos em qualquer lugar, inclusive na Bíblia. Você vai ter como seu vizinho, você vai ter como um amigo do trabalho, você vai ter na igreja, você vai ter maridos ruins, filhos ruins, vizinhos ruins, médicos ruins, advogados ruins, policiais ruins, pastores ruins, amigos ruins, mas você vai ter em todas essas classes pessoas boas. Então, seja o que for que aconteça ao seu redor, é o que está dentro de você que define seu futuro. É assim que funciona. Então, o texto descreve quem esse camarada era, no verso 1. No verso 2, define sua família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esse homem, ele é pai de uma família de 10 filhos. Isso é o que ele tem como seu maior tesouro, por isso que ele preza. Por isso que ele oferece coisas materiais, como gado, como oferta a Deus. Porque Jó sabe que o maior patrimônio dele não está no campo. O maior patrimônio dele não está em suas terras. O maior patrimônio dele está dentro da sua casa. É isso que ele sabe. Então, essa é a estrutura da sua família. O que ele tinha está no verso 3. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas ou juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Presta atenção, ele era íntegro. Sua família era uma família grande de 10 filhos. Uma família unida, onde uns frequentavam a casa dos outros de uma forma em que faziam rodízios de festividades, um na casa do outro, e todos se deslocavam, o que demonstram a afinidade que Jó conseguiu manter no controle de sua família. O texto diz que ele se preocupava com a espiritualidade de seus filhos, porque no capítulo 1, ainda no verso 8, diz assim, capítulo 1, versículo 8: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou ou tende visto o meu servo Jó? Ele era íntegro, ele tinha uma família grande, ele tinha muitos bens e ele era um servo de Deus. É sobre este homem que eu quero falar. É sobre este homem que nós vamos observar um pouco mais de perto. E o tema da minha mensagem é: aguente firme, porque Deus vai sair em teu socorro. No verso 10, ainda do capítulo 1, a palavra diz assim: Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens multiplicaste na terra? Presta atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. Essa é uma conversa aqui, perante o texto, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, o príncipe das trevas como dono da luz, o príncipe da luz, o Senhor dos exércitos. Na conversa entre os dois, a pauta é um homem, um mortal, chamado Jó. Já vimos quem ele era, já vimos sua família, seus bens e sua fé. E é exatamente isso que faz com que Jó se torne um objeto no momento, né? A pauta de uma conversa entre o bem e o mal. Deus está dizendo para Satanás: você é capaz de olhar o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que me teme e que se desvia do mal? E Satanás então diz a Deus, ou seja, o mal então diz ao Senhor do bem: também você cercou ele de bens, você protegeu ele. Ele é um homem rico, ele é um homem próspero. E por que ele é tudo isso?
Preste atenção, porque me parece que no diálogo tem um pano de fundo muito interessante. Um pano de fundo chamado obediência. Quando a conversa se inicia, ela se inicia de um obediente, né, recebendo as bênçãos de sua obediência e se tornando exemplo para alguém que desobedeceu. Quando Deus mostra um obediente para Satanás, a primeira coisa que o diabo diz é: mas você cercou ele de tantos bens, ele tem tantos benefícios, eu não posso mexer com ele. Preste atenção, em momento algum, o mal aqui, representado por Satanás, ele admite que a obediência traz alguns benefícios. Por que é que Jó prospera? Por que é que ele enriquece? Por que é que só acontece coisas boas na vida dele? A via de regra é simples, porque Jó faz e toma decisões corretas. O que está acontecendo na vida dele, na verdade, é resultado de suas escolhas. Ele escolheu ser reto, ele escolheu ser íntegro, ele escolheu servir a Deus e se desviar do mal. Só que nesse ambiente, onde esse cara faz tudo certo, todos nós esperamos que quando alguém faz tudo certo, sempre vai dar tudo certo. E agora este homem, ele começa a viver algumas tragédias da vida. Eu gosto muito da exposição do Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele não dá crédito a Satanás. Tudo basicamente que vai acontecer no Velho Testamento, ele é atribuído a Deus. Se o espírito é mau, que atormenta Saul, ele vem da parte de Deus. Foi Deus, é Deus que faz isso, é Deus que faz aquilo, e Deus deu ordem, e Deus, porque o Velho Testamento, ele não dá crédito nenhum para Satanás. No Velho Testamento, ainda que todos soubessem que Satanás é que faz o mal, porque Deus não pode ser tentado e nem a ninguém tenta. Ninguém pode fazer nada para tentar a Deus, para deixar Deus com raiva, de forma que ele perca o controle e castigue. Não, o castigo de Deus, na verdade, é a desobediência de algo, traz sobre si uma consequência. Deus não precisa castigar as pessoas se autoflagelam quando tomam decisões equivocadas a respeito de seu futuro, de aquilo que virá contra ela no dia de amanhã. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Nós vemos que Jó vai começar a perder as coisas. É muito comum, não no Velho Testamento, não no Novo Testamento, não, né, no ambiente medieval, na igreja primitiva, não simplesmente hoje, desde sempre, nós medimos nossa vida por resultados. Se as coisas vão bem, é porque Deus está comigo, né? Eu estou na obediência, está tudo certinho. Se as coisas começam a andar de uma forma que não vai muito bem, então eu começo a buscar um defeito. Onde foi que eu errei para o meu filho fazer isso? Onde foi que eu errei para o meu casamento acontecer isso? Onde foi que eu errei para essa enfermidade atacar a mim ou um dos meus? Onde é que eu errei? A teologia do resultado positivo sempre foi uma coisa muito presente. A teologia do resultado positivo sempre foi uma coisa muito presente. Um dia, diz o texto, Jó estava na sua casa, quando mensageiros começam a vir, um após o outro, praticamente simultaneamente, trazendo notícias de tragédia, uma após a outra, né? O fogo caiu do céu, vieram, né, e levaram o seu gado, até que por último diz,
havia um banquete na casa do seu primogênito, estavam seus filhos todos ali, e um vento derrubou a casa e matou a todos. E Jó, aparentemente, num dia só, perde todos os seus filhos e todos os seus bens. Inevitavelmente, quando nós olhamos a história desse moço, nós vamos ver que ele começa então a buscar alguma coisa para justificar o acontecido. Se fosse você, do mesmo jeito. O que é que eu fiz, Deus, para merecer toda essa desgraça? Hoje eu vivo e faço tudo certinho e eu não estou conseguindo entender. Até hoje deu tudo certo. Por que é que hoje começa a dar errado? Pois é só as coisas mudarem a tônica que nós começamos a nos atrapalhar. Quando a configuração muda, nós temos dificuldade para fazermos a leitura. Nós sequer somos capazes de entender, só somos capazes quando olhamos lá no finalzinho do capítulo 42, no último capítulo que narra a história de Jó, onde ele diz: eu sei hoje que eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, o que ele está dizendo? Eu consigo entender mediante a tudo isso, que tudo isso me aconteceu para que eu saísse de uma experiência apenas teórica para viver uma experiência prática. Na maioria das vezes que encontramos pessoas confusas no desenrolar da trama de Deus na sua vida, elas só vão descobrir no final que Deus estava sempre no controle, fazendo o melhor, unindo, abençoando. Mas é um grande desafio, inclusive para Jó. Jó então começa a buscar: o que eu fiz, ó Deus? O que aconteceu? Meus filhos morreram, a mulher que me sobrou me orienta à morte. E não pensa você, e por favor, não fale mal da mulher de Jó, tá bom? Não fale mal, porque eu conheço muita mulher que quando ele perdesse o dinheiro, a mulher tinha ido embora. Eu conheço muita mulher que quando ele perdesse os filhos, a mulher teria ido embora. Eu conheço muita mulher que quando ele ficasse doente, como ficou, se raspando com caco, iria embora. E aí você pode inverter também, maridos que fariam a mesma coisa. Estou aqui crucificando o sexo feminino, não, é porque eu estou usando o texto. Mas eu quero lembrar você que essa mulher que mandou ele morrer não se divorciou dele. Ela estava lá como esposa, quando olhou para aquele homem, cujo qual ela vê o sofrimento tão grande, e ela diz para ele: morra, eu não aguento mais ver você sofrer. É com essa mesma mulher que no capítulo 42, ele tem 10 filhos. Eu queria lembrar você que não dá para fazer 10 filhos num ano. Tem que ser mais de 10 anos juntos para prosseguir essa história, para que eles tivessem filhos, ou essa quantidade de filhos. Quando olhamos para essa situação, o que vemos? Ele buscando um motivo pelo qual, igualzinho a você e a mim. Por que é? O que é que nós fizemos? É o pecado? O que está de errado? O que eu fiz? Por que aconteceu isso comigo? Nós ainda estamos tentando achar um motivo para justificarmos o acontecido. E muitas vezes, ou em grande maioria, seja o que for que trouxe o mal, o Deus que está na nossa vida vai transformar o mal em bem, vai transformar a maldição em bênção. É assim que funciona. Se você parar de olhar as coisas ruins naquilo que você está vivendo, talvez consiga achar alguma coisa de bom quando tudo isso terminar. Jó está olhando e procurando: o que é que eu fiz? Ele diz: as pessoas que frequentavam a minha casa viraram as costas, meus amigos foram embora, filhos eu não tenho saúde, eu não tenho nada.
eu não tenho vida sexual, eu não tenho nada. O que me sobrou, segundo a narrativa de Jó, foi pele e osso. Ele olha para o dia que ele nasceu e ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele está confuso, ele não entende o que está acontecendo. Mas nisso chega até ele 3 amigos para buscar o consolo, para ver o que está acontecendo com Jó. E eram amigos de verdade. Elifaz, Bildade e Zofar. Todos os 3 chegam. De longe, o texto diz que eles não reconhecem Jó. Aquele homem bonito, aquele homem robusto, agora é pele e osso e chagas. Eram amigos, e amigos tão fiéis, que se sentam próximos a Jó durante 7 dias. Não é alguém que vai fazer uma visita de 10 minutos, de meia hora, uma oraçãozinha, não. Os caras foram para lá, 7 dias ficaram olhando e ouvindo Jó. Jó estava vendo. É isso. Ele está buscando um porquê. Mas o que é que está acontecendo nisso, pastor? O que está acontecendo é que Deus está querendo mostrar para um desobediente o que é a obediência. O texto diz que Jó, ele não blasfemou, ele não falou contra Deus, mas ele não consegue entender. Porque tem gente que não consegue entender porque não casa, porque não consegue entender porque não tem filho, porque não consegue entender porque não se formou naquilo que queria, porque não consegue entender porque alguém morreu, porque não casou, porque não tem isso, porque que o outro tem. Está assim de gente, olhando para a sua vida como uma tragédia. Porque preste atenção, tragédia não tem tamanho, não tem. A maior tragédia é a minha. É assim que funciona. Hoje, pode ter alguém que perdeu muito mais coisa do que você, mas isso não é problema seu, porque a tragédia não é sua. Hoje, se você deve R$1.000, isso para você é uma tragédia. Te interessa se o outro deve 1 milhão? Se o outro deve 1 milhão, a tragédia é dele, ele é que resolva. Então, tragédia não tem tamanho, problema não tem tamanho, porque o maior problema, na verdade, é o meu, é o seu, é de quem está vivendo. Esses homens se sentam e durante 7 dias escutam Jó falar e buscam fazer uma leitura do que está acontecendo. E ele é o primeiro a dar uma palavra. No capítulo 4, a leitura de Elifaz é a seguinte. Capítulo 4, verso 3. Veja bem, Jó. Vou traduzir aqui, está um pouquinho diferente aqui no telão, mas veja bem. Você ensinou os outros e fortaleceu as mãos cansadas. As tuas palavras sustentaram os que tropeçavam. E você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu. Dá para você mesmo, cara. Está na hora de você ter uma conversa intrapessoal, uma conversa com você mesmo, e mostrar Deus para você, porque você é muito habilidoso para mostrar Deus para os outros, mas a hora de mostrar Deus para você, você está com muita dificuldade, Jó. Que relacionamento é esse que você tem com Deus e com você mesmo? Quando ele faz a leitura dele, logo em seguida, Bildade também fala. E no capítulo 8 de Jó, no verso 3, agora é a vez de Bildade fazer a sua leitura. E no verso 3 ele diz assim: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Enquanto ele tenta dizer para Jó: Jó, supera, segura, você ajudou os outros,
mas está na hora de você conversar com você. Bildade vem dizendo para Jó: Jó, Deus é justo, Ele é justiça, Ele está no controle, fica tranquilo. Por tudo aquilo que Bildade ouviu Jó dizer, de toda a sua integridade, de toda a sua confiança, de como ele tratava órfãos, de como ele tratava a viúva, como ele tratava menos favorecido, como ele empregava seus recursos, qual era o seu estilo de vida, Bildade diz para ele: calma, cara, calma, que Deus não perverte o direito, calma, que Deus não perverte a justiça, segura firme, cara. Só que todos eles, inclusive o próximo, Zofar, eles tinham a mesma teologia de Jó. Jó tinha feito alguma coisa para merecer o que está acontecendo, porque é muito novo. Até para nós na Bíblia, quantas histórias de Jó nós temos? O erro para que justifique as suas dores. Vamos lá. O que Abraão fez de errado para Deus pedir seu filho Isaque? Mas quando ele vai oferecer Isaque, Deus rejeita Isaque e leva Abraão para um outro nível de relacionamento. Então muitas vezes, ouvinte, aí, aprenda uma coisa: há momentos, e eles não são regras, mas há exceções, de que dores, perdas, crises vêm apenas para nos promover ao próximo estágio do nosso relacionamento para com o Todo-Poderoso. Bildade, ele fala sobre a justiça, mas quando chega em Zofar, no capítulo de número 11, no verso de número 4, Zofar diz assim: porque você diz, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos olhos de Deus. Enquanto o primeiro, ele diz, chegou a hora de você viver as suas experiências. Bildade diz, Deus é justo, está no controle, segura firme, Jó. Zofar diz, você diz que é justo, mas você deve ter feito alguma coisa, Jó. Todos eles têm a mesma teologia. Todos eles têm o interesse de abençoar Jó, sim, mas trazem consigo a teologia do erro que sempre causa a crise. Eu acho que a via de regra, em grande maioria, pelo que eu tenho visto, os casamentos acabam porque pessoas erram, e pouco vemos o dedo de Satanás. Talvez ele se aproveita no momento para que as pessoas percam a cabeça, falem o que não precisam, façam o que não precisam, mas na maioria das vezes são decisões humanas que levam sua vida para o caos. Quando eu olho, é isso que eles estão olhando, é para esse ambiente que eles estão vendo. E todos os três têm um debate. Quando você vai ler o livro, é maravilhoso, é um pouquinho complexo, mas é maravilhoso. Você vê Jó buscando se defender de Elifaz, buscando se defender de Eliú, de Bildade, buscando se defender de Zofar. Ele está buscando uma autodefesa, porque aqueles homens estão sempre tentando investigar. O que você fez, cara? Ele está dizendo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Por que Deus não tira logo a minha vida e me mata? Eu não estou conseguindo entender. Vocês estão tentando achar erro em mim, mas o que eu fiz? E nós sabemos que ele não fez, porque se ele tivesse o comportamento incorreto, Deus não teria usado o seu exemplo do jeito que usou. Se tinha alguém que conhecia Jó muito mais do que Zofar, Elifaz e Bildade, era o diabo. Deus perguntou a ele, tende visto o meu servo Jó? E ele disse, tenho sim.
eu tenho visto, a ponto de dizer para o Senhor que o Senhor não me autoriza a mexer em nada dele. Mas isso não era verdade. Mentira do diabo. Quem não deixava o diabo mexer na vida dele não era Deus, era Jó. O estilo de vida de Jó é que fazia com que a proteção de Deus estivesse sobre ele. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Se os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem, o máximo que o diabo pode ficar é ao derredor. A proteção de tudo que Jó tem está sobre ele mesmo, porque ele resolveu aplicar o princípio na sua própria vida. O diabo disse para Deus: o Senhor protegeu ele em tudo, eu não posso tocar em nada dele. Mas não é conserto, porque tem coisas que não é conserto, é a experiência que eu e você vamos ter com Deus. É assim que funciona. Por que Deus me castigou e levou fulano? Porque Deus não é castigo. Não. São lições que te levam para a próxima fase, para a próxima etapa, sabe? Para esse próximo nível do game da vida. É assim que funciona, de conversa. Até que no capítulo 38 de Jó, Deus chega para conversar com ele. E aí Deus vai explicar para Jó, vai começar a conversar com ele. E eu quero só ler um pedacinho aqui, só para você entender que nível é a conversa a partir do verso 1. Põe aqui para mim, por favor. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e perguntar-me-ei, e tu me responde: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela um cordel? Preste atenção. Deus agora começa a conversar com Jó e diz para ele: você está querendo questionar o que, querido? Qual é o seu problema? Quem é você? Se você sabe que tudo que você tinha, se você sabe que os relacionamentos que você tinha e tudo que você fez por amor a mim, qual é o problema? Se você tem certeza de que você foi fiel, que eu estou no controle da sua vida, qual é o seu problema, Jó? Quem é você para questionar o que eu estou fazendo? Você acha que por ser um servo obediente, isso te torna, ou torna a você, ou dar a você o direito de ser um questionador do que eu faço? E Jó começa dizendo lá na frente: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Deus começa a argumentar com ele, Deus diz: rapaz, você não é ninguém para questionar o que eu estou fazendo. Nós temos que entender uma coisa: Deus está no controle de tudo, seja o que você estiver vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, onde você está. Eu não sei quem é que está ao seu lado, se está procurando erro, se é você que está procurando, se você errou, se você não errou. Se você errou, misericórdia para você. Ele é longânimo, benigno e misericordioso. A mulher adúltera de João capítulo 8, ela tinha tudo para ser apedrejada com toda razão, mas ela volta para casa viva, porque a misericórdia de Deus entrou na vida dela através de Jesus. E é assim que funciona. Quando nós olhamos, o que vemos? Vemos a misericórdia e a bondade de Deus agindo. Quando Deus vai conversar com Jó, Jó fica sem argumento. E ele começa a dizer, e nas palavras de Jó, você vê que ele começa a entender. Eu fico pensando que a postura de Jó poderia ser essa desde o princípio.
Eu fico pensando por que é que as pessoas deixam as coisas ficar tão ruins para tomarem decisões. Eu olho para Pedro e ele está com Jesus dentro do barco. Um temporal se levanta, as ondas tentam cobrir o barco. Jesus está dormindo dentro do barco. Pedro poderia chamá-lo a hora que quisesse, ou qualquer um dos discípulos. Tentam contornar de todas as formas a tempestade ou o mar revolto. Quando eles veem que não tem jeito, é que eles chamam Jesus. Por que é que quando o temporal estava vindo, eles não chamaram Jesus? Por que é que Jó não pergunta a Deus logo no começo? Não vá falar com Deus de outra forma. Porque me parece que a postura do ser humano é praticamente a mesma ao longo do mundo, desde que o mundo é mundo. É isso. Agora, quando ele se posiciona de uma forma diferente, depois de ouvir o que Deus está falando, e aí ele sabe que Deus chegou e Deus está no controle. Quando Deus começa a conversar com ele, acabou. Não se ouve mais Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú, calou a boca da mulher do Jó, calou o Jó, calou todo mundo. Deus chegou, e quando Deus chegou, Jó já sabia que ele sempre esteve ali. Jó não estava vendo, Jó não estava percebendo, as dores de Jó eram muito grandes, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas quando Deus falou, Jó ficou quietinho, porque disse: ele chegou. O que ele tem a dizer? Ele tem a dizer: eu estou no controle de tudo, eu fiz tudo, eu fiz você. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? É isso. Jó fica quietinho. Só que o capítulo 42, a partir do verso 7, é o final, né, da conversa de Deus e Jó. O verso 7 diz assim: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Preste atenção. Tudo o que Jó falou a respeito de Deus, durante o livro inteiro, Deus diz que foi reto. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde simplesmente ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava falando que não batia, não havia conexão entre sua integridade e obediência e os fatos. E os amigos deles estavam dizendo: tem alguma coisa de errado para isso estar te acontecendo. Ele diz: não tem, eu estou fazendo tudo certo, que Deus me leve, que eu morra. E o pessoal mostra Jó, e ele disse: não tem. O texto diz que Deus aparece a Elifaz e diz: vocês não falaram o que era certo, como Jó falou. Agora pegue 7 novilhos, verso 8, e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o manamita, o namanitita,
foram e fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou por seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que tinha antes. Preste atenção, eu quero fechando aqui. Pensa, Jó magrinho, sem força, doente, quase morto, 3 homens bem vestidos, em perfeito estado. Quando eu digo bem vestido, estava com veste de clamor, é verdade, ainda que não dá para definir o momento, mas saudáveis, estão diante de um doente, que levanta a mão para os 3 saudáveis, e pede a Deus misericórdia para eles. Olha aqui, porque o cara, isso é que é confuso para muita gente. Bom, se você olha e numa cena tem 3 camaradas muito bem e um muito doentinho, muito debilitadinho, muito magrinho, perdeu tudo, pobrezinho, quem é o desobediente na sua ótica? Dos 2 grupinhos, qual dos 2 grupos está obedecendo a Deus, se você fosse alguém para avaliar essa situação? Provavelmente você diria: coitadinho do magrinho, coitadinho, deve ter feito alguma coisa errada, meu Deus. Esses caras aí, podia ajudar ele, dar a ele alguma oferta, alguma coisa, levar ele no médico. O que quem está olhando de longe não sabe é que o magrinho, debilitadinho, feinho, vai falar com Deus, para Deus ter misericórdia dos bonitões que estão lá, porque a ótica de Deus é diferente da nossa. O que encanta a Deus nem sempre encanta homens. Deus tem valores totalmente diferentes. E eu imagino quando ele chega trazendo a oferta e fala para o Jó, falar para tu, mano, Deus falou comigo, faz uma oração aí por mim, irmão, porque nós estamos lascados. Jó deve ter pensado, como? Ora, Jó, ora porque Deus falou, ora para ele ter misericórdia. E o texto diz que Jó começa a orar para Deus ter misericórdia dos seus amigos. E o texto diz, verso 10: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha quantas ovelhas antes? 7.000. Agora ele tem 14, porque Deus deu tudo em dobro. Mas você note que ele tinha quantos filhos? 10. E Deus não deu a ele 20 filhos, e sim deu 10. Se Deus disse que daria tudo a ele em dobro, por que não dobrou os filhos? Pare e pense nisso. Porque os filhos de Jó, eles só morreram fisicamente, mas não morreram espiritualmente. Jó agora tinha 20 filhos. A diferença é que 20 filhos estavam vivos no seu corpo físico, ou 10 filhos, perdão, e os seus outros 10 filhos que morreram a primeira morte, como diz também o Apocalipse, não morreram a segunda. O que eu queria deixar para você nessa noite é o tema que eu comecei: aguente firme. Aguente firme mediante a tudo que você está vivendo, a tudo que você está tomando por experiência. Muitas vezes vão chegar pessoas ao seu redor que vão tentar achar um culpado para aquilo que você está vivendo. E se houver o culpado, que ele se arrependa, se converta e mude de vida, e colha o mais rápido que puder dessa
semente maldita que gerou uma colheita maldita e passe a fazer outras coisas corretas para levar a sua vida para um outro nível. É assim.